E aí a gente fez essa analogia ao ABCDE, né, assim, do que a gente usa no trauma, certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai seguir a mesma coisa, né? Via aérea, respiração, circulação, o nível de consciência e a exposição do paciente, né? Os outros dados em relação ao paciente. E aí a gente, a apresentação eu e o Matheus, a gente fez junto, então a gente criou um formuláriozinho para apresentar tanto para o Neu quanto para o Danilo e ver se for viável e se ele achar necessário, a gente poder, né, assim, ele avaliar e ver se quer fazer alguma mudança e a gente usar, e esse formulário ele pode servir tanto para a gente utilizar de critérios para indicar o transporte, como para passar o caso para o médico que vai receber o paciente. Bom, então a primeira coisa que a gente fala, né, que é o A, é a via aérea do paciente. A gente espera geralmente as TIHs que são de responsabilidade do nosso serviço, do SAMU, são aqueles pacientes que foram admitidos na UPA e eles acabaram evoluindo de alguma forma, ou com instabilidade hemodinâmica, ou com instabilidade respiratória, e ele precisou de um suporte ventilatório, ou, né, assim, junto desse suporte ventilatório, o uso de aminas ou de drogas vasoativas ou de necessidade de monitorização contínua, certo? Então, nesse processo, a primeira coisa que a gente vai observar nesse paciente é a via aérea, né? Só que aqui muda para a gente, porque a via aérea que a gente observa no trauma é a via aérea daquele paciente que ele ainda não recebeu o atendimento hospitalar. E aqui a gente vai ver um paciente que já recebeu o atendimento hospitalar, mas visualizar a via aérea aqui não deixa de ser menos importante e talvez até mais melindroso. Por quê? Porque o paciente que está entubado, ele não fala, né? Ele né, se não tem respiração ruidosa. Então a gente tem que estar atento aos outros sinais. E esses sinais são o gráfico do ventilador, e o desconforto do paciente, certo? Mas antes disso, eu queria falar do tubo orotraqueal, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando você tira o paciente da unidade em que ele se encontra, a partir do momento que ele sai da porta da UPA, a responsabilidade é de quem transporta, certo? Então você tem que fazer um checklist para verificar se tudo literalmente está fluindo bem, né? Seja ar ou seja sangue. Então a gente precisa identificar se qualquer situação pode te gerar intercorrência nesse transporte, tá? Por quê? Por exemplo, né, assim, já aconteceu há pouco tempo atrás da gente ir, foi até o fatídico dia aí que eles roubaram o tablet da viatura, né? Que é mais um ponto que a gente tem que observar também, o cuidado com a viatura. A gente chegou lá para ver um paciente que era uma TIH e quando a gente chegou lá, a gente identificou que o tubo estava muito exteriorizado. Muito exteriorizado. Quando a gente foi fazer a ausculta, que a gente auscultou a traqueia mesmo, o pescoço, a gente via que o ar ele estava vazando por fora do tubo. Então, ao identificar isso, aí a gente falou, não, peraí, esse paciente não está entubado. A gente vai precisar trocar esse tubo. A gente tentou descer o tubo inicialmente, não deu certo, né? Se o paciente piorou, e aí a gente precisou, né, assim, refazer a sedação e trocar o tubo. Agora, assim, se a gente parar para pensar, é só isso? Não. A gente tem que pensar que esse paciente, a hora que ele entra dentro da viatura, se esse tubo termina de deslocar ou se esse paciente faz uma cianose, né, assim, a gente está cometendo um erro, né, assim, um erro muito grande. Por quê? Porque uma coisa é você assumir o risco de entubar o paciente dentro da viatura quando você pegou ele no chão, né? Então você tem uma condição inóspita de atendimento, mas a partir do momento que você tem essa condição inóspita, ela foi criada ali, certo? Agora, você estava dentro do hospital,
você teve a oportunidade de avaliar o posicionamento desse tubo, você não avaliou e ele se estubou na viatura. Aí, né, assim, aí essa configuração é uma configuração que, né, assim, faz com que nós tenhamos cometido um erro de avaliação do paciente, certo? Então, a gente avaliar o posicionamento do tubo é importantíssimo, né? Avaliar se o tubo está de tamanho adequado, se o paciente está ventilando adequadamente, se o tubo está bem posicionado, né? Porque às vezes você chega lá, o tubo está completamente exteriorizado. E o fato dele estar exteriorizado é um sinal para você pensar que esse tubo pode estar supraglótico e que ao movimentar ele vai deslocar mais e você vai ter um problema dentro da viatura. Assim como você pode pensar também que se o tubo estiver muito introduzido, o tubo está seletivo. E ao a viatura movimentar mais, ele vai seletivar mais e ele vai fazer a telectasia e vai ventilar só um lado. E além do risco do paciente fazer hipóxia, ele tem o risco de lesar o outro pulmão por aumento de pressão, certo? Então, são condições que, né, assim, que oferecem risco para o paciente e esse risco ele é aumentado pelo transporte, tá? Uma outra coisa muito importante são os sinais de obstrução, né? E aí a gente coloca aqui, né, assim, principalmente o paciente que está muito secretivo. Então, assim, tem um ditado que fala que a pressa ela é inimiga da perfeição. Então, às vezes, e aí, assim, vale muito a pena a gente falar isso aqui, porque quantas vezes a gente vai pegar paciente na UPA, eu tenho certeza que se a gente pegar 10 pacientes, 8 são pneumonia, certo? E se é pneumonia, tem um aumento de secreção. E se tem um aumento de secreção, ele é um paciente que precisa estar sendo aspirado, certo? Então, você chegou ali, você vai fazer o transporte, o paciente tem uma condição pulmonar, você tem que checar, você tem que ver a ausculta, você tem que avaliar se aquele paciente está secretivo, certo? Né, assim, então, vale a pena a gente identificar também no ventilador, né? Assim, e aí, um dos parâmetros de maior sensibilidade para a presença de secreção é o gráfico de fluxo, a onda de fluxo serrilhada. Então, quando você vê ela serrilhada, você já fala assim, não, vamos aspirar esse paciente, certo? Né? Assim, se você tiver na dúvida ali se o paciente está secretivo ou não, pega o ambu, tira ele do ventilador e ambusa. Com a pressão do ambu, essa secreção vai ser mobilizada. E aí você vê se você vai ter que aspirar ele ou não, certo? O que não dá é para você chegar, não avaliar o paciente, passar para a maca e levar, certo? Porque pode dar certo. Mas no dia que um obstruir seu tubo ou ventilar mal, porque, né, assim, uma das coisas que superficializa o paciente é a obstrução do tubo, é o aumento da secreção. Às vezes o paciente estava confortável. Quando ele começou a fazer hipóxia, ele vai começar a brigar com o ventilador. E se ele começa a brigar com o ventilador, o seu transporte, ele, a partir desse momento, enquanto estava tranquilo, e a partir daí, ele fica agoniado até o paciente chegar na unidade, né? Porque uma coisa é fato, né? Quem tem hábito de trabalhar em sala vermelha, em sala amarela ou na própria UTI, a gente sabe que o ventilador que está na básica, aquilo ali é um tapa-buraco. A pressão dele não é boa, ele não aspira direito. Isso é fato, né? Principalmente se você usar o vácuo do aspirador, né? Assim, ele não gera uma pressão adequada para fazer a aspiração. Então, a aspiração não vai ser legal. Então, outra coisa que a gente tem que parar e pensar se vai aspirar ou não antes da transferência, certo? Outra coisa muito comum é o broncoespasmo. O broncoespasmo, né, assim, o broncoespasmo vai fazer com que o paciente, né, assim, não gere volume adequado. Se ele não gera volume adequado, ele não ventila direito. Se ele não ventila direito, ele faz hipóxia, ele fica desconfortável, ele fica assincrônico no ventilador mecânico, e essa sincronia, transportar o paciente com a sincronia, é uma falha, certo? Então, eu trouxe para vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico do ventilador. É um gráfico do ventilador. Mas o que eu queria chamar a atenção? Né? Assim, a monitorização do ventilador, ela é uma monitorização importante. Se não fosse, não tinha. Né? E no nosso ventilador de transporte, ele está lá. O gráfico está lá para a gente ver. E tem, inclusive, o gráfico de pressão, certo? Mas o que eu queria dizer? É que a parte que está churada de preto
Quando você tem essa elevação e que ele chega no pico, é que aquela ali é a pressão máxima. Só que essa pressão é a pressão de via aérea. Então, quanto maior esse pico, né, esse P-pico, pressão de pico, quanto maior ele é em relação a PIP, ou quanto maior ele é em relação ao platô, se a gente olhar na linha de baixo aí, quanto maior ele é em relação ao platô, mais a gente vai, maior é a resistência da via aérea, seja por secreção, seja por broncoespasmo, certo? E aí, né, assim, a gente não pode deixar o paciente viajar com essa pressão de pico aumentada. A gente tem que saber o que, que é. Se for broncoespasmo, fazer o broncodilatador. Se for secreção, aspirar, certo? Se for um tubo de pequeno diâmetro, às vezes o paciente está com tubo 6,5. Mas você tem que resolver esse problema antes de transferir o paciente. Porque o risco é ele dar trabalho durante o transporte. Certo? O risco é ele dar trabalho durante o transporte. Então, identificar no gráfico, às vezes a gente vai olhar lá no ventilador, mas eu não sei nada de monitorização, mas não precisa, não precisa. É você saber lidar com números. Se você olha lá no gráfico, você vê que o paciente está fazendo um volume muito baixo, você vê que o paciente não, o gráfico de fluxo não está sendo gerado e que o gráfico de pressão está fazendo pico, está batendo lá em cima, isso é sinal que o paciente não está ventilando. Isso é sinal que ele não está ventilando. E você coloca lá no ventilador, você vê volume corrente, tá lá, né? Assim, o volume corrente você vai fazer de 6 a 8 ml por quilo de peso, então vai estar em torno de 420. Você chega lá, um paciente de 70 quilos está fazendo um volume de 220, você tem que ver que tem algo ali que não está certo. E se não tiver certo, você tem que resolver e você tem que agir antes de transferir esse paciente, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, e aí é principalmente para os médicos que lidam com a ventilação mecânica, mas eu sei que tem muito enfermeiro que tem muita mão de ventilação mecânica também, e que já sabe, chega ali, já monta o ventilador, né, assim, que já consegue identificar o barulho, já sabe que está ciclando, que não está ciclando, e prestar atenção, né, assim, olha o gráfico. Se o gráfico, se ele estiver fazendo volumes baixos, se ele estiver brigando com o ventilador, não está legal, alguma coisa está errada, certo? Então, com relação à via aérea, é isso aí, tá? Eu trouxe para vocês essas ilustrações aqui, né? Assim, aqui eu quis colocar aqui eu quis colocar o posicionamento do tubo, né? O que acontece? Quando a gente faz a laringoscopia do paciente e a gente intuba, essa fitinha preta aí, ó, todo tubo tem essa fitinha preta. Então, quando essa fitinha preta passa na epiglote, quando a intubação ela é visível, quando você intuba visualmente, porque, claro, tem as vias aéreas difíceis, mas quando você intuba visualmente e essa fitinha preta passa da epiglote, é porque o cuff ele vai estar bem insuflado aonde ele deve estar, certo? Que é abaixo da glote, tá? Então, ele está ali, insufladinho, agasalhado da forma como deve estar. Então, se você passou e viu a fitinha preta passando, aquela hora ali é de você largar o tubo. Largar e fazer a amarração do cadarço, certo? Por quê? Porque se você passar demais, você corre o risco de seletivar o tubo. Se você deixar a fitinha para cima, você corre o risco de, né, assim, você corre o risco de deixar o tubo muito superficial. Qualquer movimento, você faz com que esse tubo que era infraglótico agora fique supraglótico. Ou até mesmo que ele saia e não consiga ventilar o paciente, certo? Nesse gráfico de cima aqui, ó, a gente colocou aqui para ilustrar a onda de fluxo serrilhada. Olha aí, essa onda de baixo aqui. Olha a ilustração de cima, a figura de baixo. Olha aí como ele está serrilhado. Isso é sinal de secreção, certo? Isso é sinal de secreção. E se eu permito essa secreção, né, assim, se eu deixo o paciente ir embora com essa secreção, isso pode trazer complicação, certo? Só para eu entender aí, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, você está ouvindo muito bem. Então tá bom, tá muito rápido, vocês querem que fale mais devagar, pode ser mais rápido.
Tá bom, tá boa a Então tá. explicação. Então tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui meu iPad para eu poder. Tá bem. Deixa eu só tentar conectar meu. Não deu. Bom, então nesse gráfico de baixo, o que eu quis ilustrar aqui para vocês é a pressão de pico que esse paciente está fazendo. Se vocês olharem, olha aí para você ver. O gráfico de cima, né, na figura de baixo, é de pressão, a do meio é de fluxo e a de baixo é de volume, certo? Olha aí para você ver que no de pressão ele está fazendo um pico, ele está batendo lá em cima, certo? E ele não é largo, ele é pequenininho, ou seja, a pressão está batendo e voltando. Então, isso está mostrando que você está fazendo uma pressão de pico, certo? E essa pressão de pico não está sendo suficiente para gerar volume. Olha lá embaixo o volume, como ela é pequenininha. Não tem quase nada, não está entrando nada de volume no pulmão desse paciente. E não está gerando nada de fluxo. Se a gente olhar do lado aqui, ó, volume expirado, volume inspirado, 69, né? Quem ventila com isso aqui é criança. Então, esse paciente, ele não está ventilando. Ele não está ventilando. Se você transportar um paciente assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte: ah, mas o nosso ventilador de transporte não é assim. Não, não é assim. Mas o que eu quero que seja visto é o ventilador que o paciente está antes de sair da unidade. Você precisa ver esse paciente no ventilador que está ali, que é mais fácil. Até mesmo porque os nossos ventiladores, por melhor que eles sejam, eles não dão conta de segurar a pressão que um ventilador de parede dá conta, certo? E aí, o paciente que já está instável no ventilador de parede, ele vai ficar mais instável ainda no ventilador de transporte. Então, se o paciente já está sincrônico, se o paciente já está brigando com o ventilador, se o ventilador de parede já está difícil de ventilar esse paciente, você vai colocar esse paciente aí no ventilador de transporte para quê? Você tem que resolver a vida dele primeiro. Você tem que acoplar ele na ventilação. Você tem que melhorar o conforto dele, seja lá qual for o motivo, para transportar ele. Doutor Evandro. Oi. Mas na minha oximetria aparece também a indiferença, também, né? O oxímetro também direciona a taquicardia, que está forçando, hipoxemia, saturação baixa, como que é? Porque só o ventilador... É a Fran, né, que está perguntando? Isso, o ventilador me dá os sinais. E a oximetria também confirma ou o senhor tem Fran, alguma... o que acontece? O que acontece? A oximetria, ela vai indicar a combinação do oxigênio com a hemoglobina na artéria, certo? Na artéria. Então, o paciente ele pode ter o desconforto, mas mesmo com o desconforto, ele está saturando bem, inclusive 100%. Você entende? Porque o problema, apesar do problema do paciente ter um problema, essa disfunção é respiratória, é da mecânica respiratória. Então, o pouco ar que chega ali consegue perfundir e ele consegue saturar bem, certo? Então, a saturação, nesse caso, ela não é um critério que pode guiar a gente. Claro, se ela tiver baixa, tá beleza. Mas se ela não tiver, você tem que valer pelos gráficos, pela monitorização gráfica e pelos outros aspectos, pelo exame do paciente. Entendeu? Agora, tem mais uma coisa, né? Você está me falando da taquicardia. Claro, a taquicardia, ela é a primeira resposta em relação à dor, ela é a primeira resposta em relação ao desconforto, ela é a primeira resposta em relação à hipóxia, ela é a primeira resposta em relação a tudo isso. Mas a gente tem que pensar também que esse paciente, ele pode ter uma bradiarritmia.
Ele pode ser um paciente idoso que faz uso de antiarrítmico. Ele pode ser um paciente que ele já tem um bloqueio atrioventricular. Ele que já tem ou que já tenha uma bradicardia. Então, assim, esse paciente, ele mesmo, né, assim, tendo essa descarga adrenérgica, né, tendo essa descarga adrenérgica ou essa alteração catecolinérgica, se ele pode ter algumas indicações, algumas condições clínicas que façam ele não taquicardizar. Então, Entende? mediante os sinais do ventilador e da clínica do paciente, a gente também ainda tem que ter informações desse quadro, né, do paciente. Muito boa a Exatamente. Então, colocação, assim, muito você boa. vai prevalecer do Uhum, ABCDE. Você vai sim, prevalecer do ABCDE. Então, você vai ver, né, se você chegou, você vai ver, esse tubo ele está bem posicionado, esse tubo tem sinal de escape de ar, esse pulmão, né, se o tubo tem sinal de obstrução, o paciente está ventilando bem, entende? O paciente está confortável na ventilação mecânica, porque se não tiver, a hora que você passar ele para o ventilador de transporte, né, assim, ou a hora que você passar ele para a sua viatura, ele pode piorar. Ele pode piorar. Entendeu? Então, essa checagem tem que ser feita antes do transporte. tá bom, muito obrigada pela explicação, doutor. Te esclareceu, Fran? Esclareceu bem, porque a gente vai ter que também saber um pouquinho do histórico do paciente, mediante os sinais que ele transfere através tanto da ventilação quanto da oximetria, para mim poder estar avaliando, Exatamente. saber um pouco do passado, do histórico dele, para poder até mesmo ajustar parâmetros para esse paciente estar recebendo, ou até aumentando ou diminuindo os volumes, né, que ele precisa. Obrigada pela informação, pela explicação. Por nada. Por nada. Então, vamos. Alguém tem alguma outra pergunta? Quer falar alguma coisa? Então, vamos para frente. Bom, aí agora é a respiração, certo? Então, agora a gente vai ver, né, assim, a gente sai da entrada de ar e vai para a respiração em si, certo? Para a ventilação. Então, aqui a gente vai avaliar como é que está o padrão da respiração desse indivíduo. Como é que está o padrão da respiração desse indivíduo? Ele está ventilando bem? Ele está respirando bem? A respiração dele está confortável? Né? Quando os técnicos vão lá na viatura básica, a gente pergunta, né? O paciente tem desconforto respiratório e vocês têm o crivo de olhar isso, né? Então esse é o melhor parâmetro. Esse é o melhor parâmetro. Eu vou completar, mas eu já poderia parar aqui, entende? Se vocês chegaram lá e identificaram que o paciente não está ventilando de maneira adequada, se ele tem esforço, se ele está usando a musculatura respiratória para respirar, se ele está respirando com dificuldade, se está difícil de sair, se a musculatura abdominal está sendo recrutada para o paciente poder colocar o ar para fora. Então, tudo isso sinaliza o desconforto do paciente, certo? E pronto, essa é a principal clínica, essa é a principal observação, certo? Essa é a principal observação. Agora, né, assim, quando a gente vai fazer a TIH de um paciente que está entubado, a gente tem que usar o exame físico do paciente, né? Então a gente vai ver a ausculta. Peraí, esse paciente, ele tem murmúrio vesicular nos 4 quadrantes do tórax? A expansibilidade está simétrica, está expandindo só de um lado, está expandindo dos dois, tem um lado que está maior, outro está menor. Eu vejo algum outro ruído, esse paciente está sibilando, às vezes tem aquele paciente que tem o que a gente chama de guicho, guiso, né? Né? Assim, então, assim, isso é o paciente tentando travar a garganta para puxar o ar. Então, isso são sinais que alguma coisa está errada. E que se a gente sustentar um transporte desse jeito, pode complicar. Pode complicar. E aí aqui eu quero chamar atenção para tudo, né? Eu quero chamar atenção para quem? Para o técnico que está na básica e vai avaliar a necessidade de chamar a USA, ou vai avaliar a necessidade de parar ali e ambusar o paciente até a USA chegar para entubar.
intubar o paciente, certo? Porque o que acontece? Se você identifica um sinal de desconforto respiratório e esse desconforto vai levar a uma parada respiratória, logo que vai parar é o coração, certo? Então, às vezes, o melhor que você tem a fazer é parar a viatura, vamos abusar esse paciente e vamos chamar a USA, porque aí quando a USA chegar, vai entubar e vai impedir a parada cardíaca do paciente, que é, né, assim, o mais importante a se fazer nessa hora, certo? Então a gente tem que ver esses detalhes, né? A gente tem que ver esses detalhes. E o desconforto respiratório é o maior deles, né? Auscultou, sei que, né, assim, auscultou, você auscultou e viu que um lado do pulmão não tem murmúrio, será que não foi um pneumotórax? Será que um lado, né, assim, não está comprometido? Aí no transporte esse cara vai fazer um pneumotórax hipertensivo e você vai comprometer a vida desse paciente no transporte? Se esse paciente estiver na viatura, ele está sincrônico, ele está usando a musculatura para respirar, ele está brigando com o ventilador. Agora, se esse paciente estiver na UPA, ele está lá brigando com o ventilador, ele está, né, assim, usando um esforço para respirar. E aí eu quero lembrar uma coisa, né? A gente tem uma condição que a gente chama de pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é a pressão da via aérea menos a pressão do diafragma. E quanto maior for essa pressão, mais rápido a gente vai ver o criador, né? Ou quem tiver com essa pressão aumentada. Então, aquele paciente que já tem uma pressão positiva e aumenta ainda mais essa pressão quando ele usa o diafragma para respirar e faz esse esforço, você aumenta muito mais a pressão transpulmonar dele. E você está lesando o pulmão. E você está complicando ainda mais a vida do seu paciente, certo? Então, o paciente, para ser transportado, ele tem que ser transportado com um padrão respiratório estável, confortável. No mínimo, confortável. Tá? Então, a gente tem que ver essa sincronia. Se o paciente estiver no ventilador, a sincronia do paciente com o ventilador, ou do ventilador com o paciente, certo? Se o paciente estiver na básica ali, né, assim, o padrão respiratório ele é um componente importante para a chamada da USA, certo? Ou para a retirada dele de uma unidade para ir para outro estabelecimento, tá? E, por fim, às vezes, essa assincronia que o paciente tem para respirar, né? Em último caso, depois que você tentou ajustar, tentou tratar a dor, tentou tratar a ansiedade, a gente tem que pensar que o paciente precisa ser ou estar mais bem sedado, certo? Então, às vezes, né, assim, para transportar esse paciente com segurança, para evitar o risco dele broncoaspirar dentro da unidade, ou para evitar o risco dele ser estubado, ou qualquer outro agravo nesse sentido, né, assim, é importante a gente ajustar a sedação antes de sair da unidade. Antes de sair. Você pode até levar uma sedação em bolos, você pode até, né, assim, deixar ali na retaguarda alguma coisinha a mais, mas sair com ele confortável da unidade é importante, certo? E aí eu queria chamar a atenção aqui para a importância de você ajustar os parâmetros ventilatórios, né? Acho que todo mundo aqui, quando é criança, né, quando era criança, principalmente quem tinha aqueles Fusca, Panorama, né? O pessoal aí da década de 80, dos anos dourados. Quando o pai saía de carro, assim, botava a cara para fora ali e tentava respirar com a cara para fora, não era? Muita gente aí já fez isso, né? Então, assim, você não consegue ficar respirando muito tempo com a cara para fora, né? Assim como, se você estiver dormindo e alguém chegar e botar o travesseiro na sua cara, você também não vai conseguir ficar muito tempo, né, nessa situação. Por quê? Porque o paciente, né, assim como todos nós, precisamos ter uma entrada de ar suficientemente adequada, certo? Então, os parâmetros ventilatórios, eles são importantíssimos. O paciente tem que estar ajustado na ventilação mecânica. A gente ter domínio dos parâmetros que a gente vai colocar para o transporte é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Assim, tanto é que tem paciente, isso é fato, paciente que tem arritmia, se você antecipa o desmame dele, da ventilação mecânica, aquela hipóxia que ele gera é o suficiente para ele fazer taquiarritmia. Né? Imagina isso no transporte. Você chega lá na vermelha, que o paciente saiu a 90 batimentos por minuto, ele chega lá a 180. Entende? Então, a gente tem que ajustar o parâmetro do ventilador mecânico
do paciente que vai ser transportado. Isso tem que estar claro. A gente colocou o paciente no ventilador de transporte, a gente vai ver se ele está confortável, a gente vai ver se ele não está brigando com o ventilador, a gente vai ver se ele não está usando musculatura acessória, se ele não está sincrônico, tá? Tranquilo, gente? Tá todo mundo aí? Tá bom. Olha, o que acontece? Nesse caso, nesse caso, isso, né, assim, vai depender da nossa disponibilidade, certo? Né, assim, qual que é a nossa situação aqui? A gente pega o paciente na UPA para levar para a sala vermelha do regional, certo? Geralmente esse paciente, o paciente que está entubado, é um paciente que tem critério de unidade de terapia intensiva, né? Então, assim, a gente sabe que inicialmente ele vai para a sala vermelha e que se essa vaga não for ocupada naquele momento, às vezes a gente mesmo vai levar um outro paciente para ocupar a vaga dele, né? Então, esse paciente, se a condição clínica dele puder ser resolvida de forma emergencial ou rápida, a gente mesmo pode sugerir, né? A gente mesmo pode ficar ali, abordar e ajudar o colega, né, a estabilizar o paciente. E aí, assim, isso é tudo coisa, Tati, foi a Tati que perguntou, né? Tudo isso, Tati, são coisas que fazem parte do nosso critério de avaliação, entende? É claro que, assim, se a gente vê que o paciente está muito descompensado, que ele vai precisar melhorar e que só as nossas medidas ali, né, assim, emergenciais, ou as nossas medidas agudas ali, não forem suficientemente capazes, aí é melhor a gente deixar o paciente estabilizar lá. É melhor a gente deixar o paciente estabilizar lá. E te falo mais. E se for para ele morrer, até morrer lá. Porque ao assumir, ao assumir a responsabilidade do transporte, né, assim, com o paciente que tem uma instabilidade para o transporte, aí né, assim, é uma condição muito complicada. Você está tirando ele de uma unidade, assumindo o risco da instabilização dele. Entendeu? E aí, eu coloquei esse vídeo aqui, ó. Eu coloquei. Opa, deixa eu voltar. Eu coloquei esse vídeo aqui para quê? Para que vocês possam ver, né, assim, que as monitorizações elas são importantes, mas que a gente tem que olhar para o paciente, porque o paciente fala muito. O exame físico, ele é fundamental, né, assim, com todo o aparato tecnológico, você olhar para o paciente, né, assim, é primordial. Porque às vezes o paciente está te mostrando lá o que ele tem, né? Assim, às vezes o paciente tá lá sincrônico, isso é o suficiente para ver que você tem que fazer alguma coisa, ou você tem que fazer algum ajuste. Então dá uma olhada nesse vídeo. Ah lá, você observe para vocês verem. O paciente estava convulsionando. O paciente estava convulsionando. Tá aí o professor, né? Tá aí o professor com seus alunos, ele se baseando completamente na monitorização, né? Desaturou, claro, ele estava convulsionando. E ele foi ajustar o oxímetro, porque ele achou que não estava posicionado o oxímetro. Então, você olhar para o paciente, ver que o paciente está desconfortável, ver que o paciente, né, assim, não está ventilando bem, esse gatilho, né, assim, esse aspecto tem que sensibilizar a gente para a necessidade de que é preciso fazer algo antes do transporte, certo? O que eu quis chamar a atenção de vocês aqui foi em relação a isso, tá certo? Isso é para todo mundo. Soberana. Então, quando a gente passa para o C, Matheus,
Mateuzinho, Tô, pô. quer falar alguma coisa aí? Não, por enquanto tô só observando. Então tá bom, então, vamos lá. Então, quando a gente entra na parte da circulação, agora a gente falando do C, certo? A gente entra na parte da circulação. O que acontece? Quando a gente fala de circulação, a gente tem as janelas de circulação ou de perfusão. Essas janelas que a gente tem são nível de consciência, vai estar perdido porque o paciente vai estar sedado, certo? Débito urinário. Débito urinário. Às vezes o paciente chegou, foi entubado na UPA, já foi solicitada TIH, não deu tempo de ver o tanto que esse paciente urinou, certo? Então, né, assim, esse débito urinário para a gente também vai estar prejudicado na hora de fazer o transporte. Dor torácica. Dor torácica, a gente também vai estar prejudicado, a não ser que o paciente tenha chegado dessa forma, tá? E aí, a gente vai ter duas coisas. Pressão arterial e frequência cardíaca, isso a gente tem que ver. E a gente tem que lembrar que, às vezes, a frequência sustenta a pressão. Então, quando a frequência está alta e a pressão está normal, se a gente não fizer nada, o próximo passo é a pressão cair, certo? É porque a frequência está sustentando a pressão. Então, esse é o que a gente chama de choque compensado. Então, quando a gente vai avaliar o indivíduo que tem uma frequência mais alta, a gente tem que ver se não é dor, mas a gente também tem que ver se esse paciente está bem perfundido, certo? E aí a gente vai para a quinta janela, que é a janela cutânea, tá? Que é a pele do paciente. É a pele do paciente. Então, a gente tem o tempo de enchimento capilar, que você vai apertar o leito inguinal e vai soltar. E aí, quando você solta, você vai ver o tempo que vai levar para esse leito inguinal ser preenchido com o sangue. Então, né, assim, a gente espera que seja menor que 4 segundos. Se for maior, a gente sabe que o tempo de enchimento capilar dele está lentificado, tá? E isso vai ter uma equivalência com a sudorese. O paciente está sudoreico, o paciente está pálido, então ele vai ter essa equivalência. Que a gente tem um outro parâmetro também muito importante. Esse parâmetro é o que a gente chama de Moulton Score. Esse Moulton Score, ele é essa cianose no joelho, tá vendo? É a cianose no joelho, certo? Essa cianose no joelho, uma coisa que eu queria falar, o lugar mais frio do corpo é o joelho. É o mais frio do corpo. Quando você pega no joelho, pega no pé e o pé está frio, o seu paciente está com frio. Então você tem que aquecer o paciente. Quando você pega no joelho e pega no pé, os dois estão frios, esse paciente está mal perfundido, certo? Agora, se começou a aparecer essa roxidão aí, essa cianose, o negócio não está legal, não está bonito. Aí você vai ver se o paciente precisa de soro, ou se é o coração dele que já está rateando, ou se é o quadro infeccioso que está descompensando isso tudo. Mas essa roxidão, à medida que ela vai tendo tamanhos diferentes, ela tem gravidades diferentes. De maneira que um paciente que tem um Moulton Score de tamanho 4 a 5, esse paciente ele vai morrer. Não tem jeito, ele vai morrer, certo? Você vai chamar a família dele e vai falar, olha, infelizmente, esse paciente não tem jeito, que já está grave. Isso é sinal de que a periferia dele já faliu, certo? Então, você não vai botar um paciente desse dentro da viatura e levar para lugar nenhum. Você chegou, identificou um outro score 5, 4, 5, game over, entendeu? É preparar a família, certo? Então, o importante é não chegar nesse ponto. Mas esse é um critério importante de avaliação, tá? Certo? Que a gente deve avaliar antes de transferir o paciente, tá? Outra coisa que aí a gente vai avaliar aqui nesse momento é o acesso venoso do paciente. A gente tem que ver se esse acesso está fixado, se esse acesso está posicionado. A gente tem que avaliar se esse acesso está pérvio, e isso é muito importante, ver se o acesso está pérvio, tá? Porque se não tiver, a gente, né, assim, tem que relatar. Imagina o paciente vai correndo noradrenalina e o acesso está fora. Então, você pegou o paciente, você vai avaliar se o acesso está funcionante, se ele tem retorno, se ele não tem retorno, certo?
Às vezes o acesso está posicionado dentro do pulmão do paciente, principalmente se for central. Então, a gente vai pegar, checar o acesso, ver se tem refluxo, ver se reflui, ver se não reflui, ver se está infundindo, ver se não está infundindo, certo? Por dois motivos. Primeiro, que você precisa desse acesso. Segundo, que para a unidade que ele vai, também, certo? E ver o que está correndo de drogas para manter a pressão dentro da normalidade. E aí entram as aminas, né? Geralmente a noradrenalina. Pode ter a dobuta? Pode. Mas geralmente é a nora, né? E aí o que acontece com esse paciente? Esse paciente, às vezes o paciente está desidratado e está com nora, a gente tem que saber avaliar. Às vezes esse paciente está com nora, está sem nora e né, assim, precisa de amina e ele está sendo hiperidratado. Então são condições que a gente precisa avaliar ali, porque de repente o paciente está desidratado, você corre um soro, você melhora a pressão, você não precisa dar bomba. Né? Então, isso são coisas que tem que ser avaliado. E outra coisa que tem que ser avaliada é o seguinte: a gente precisa adquirir o hábito, aí é para os médicos, a gente precisa adquirir o hábito de parar de falar ml hora e falar micrograma por quilo por minuto. Certo? O nosso guia é quanto ele está fazendo por micrograma. A gente não vai transportar um paciente que esteja usando uma noradrenalina maior que 0,2 microgramas por quilo minuto. Esse paciente está muito grave. Esse paciente está instável hemodinamicamente para ser transportado. Certo? Agora, se a gente falar, o paciente está com 20 ml hora de noradrenalina, sim, mas qual que é a solução? Qual é o peso do paciente? Porque, às vezes, 20 ml hora de uma solução padrão, num paciente de 120 quilos, é 0,05 microgramas quilo minuto. Num paciente de 40 quilos, é 0,25 microgramas. Entende? Então, a gente precisa fazer essa conta. Certo? Tem calculadora fácil, mas a gente pode criar também, né, assim, criar também esses aplicativos e a gente pode até fazer o seguinte, ou colocar na calculadora, ou criar forms, ou comunicar com a base, e a base joga os dados lá e fala para a gente quanto é que está. Né? Mas a gente pode estudar uma forma de apresentar isso dessa forma. Tá? Depois a gente vai ver o nível de consciência, certo? Por quê? Porque às vezes o paciente está ali, está confortável, mas o mínimo de movimento vai instabilizar ele, vai despertar ele. Então eu preciso avaliar a consciência para ver se na hora que eu for passar ele de lugar, ou na hora que a viatura baculejar, esse paciente não vai desconfortar, certo? Então a escala de coma de Glasgow, ela é importante de ser feita, né? Assim, ou a escala de Haas. A escala de Haas é mais importante para o paciente que já recebeu o primeiro cuidado do trauma. Então, você vai usar a escala de Haas e essa escala ela vai ser graduada de +4 a -5, de acordo com o nível de coma dele. Quanto mais profunda, menor é a pontuação. E quanto mais agitado o paciente está, maior é a pontuação. Então, qual que é o nível tolerável para você transportar esse paciente? É a partir de 0. Ele está com RAS de 0. Se ele estiver acordadinho, confortável, ventilando direitinho, você pode transportar ele acordado, não tem problema. Se não tiver, ele está brigando, tá, aí você vai usar a sedação para que ele fique mais tranquilo, claro, depois que você fez os ajustes necessários, certo? Depois você fez os ajustes necessários. O neurocheck, a gente vai avaliar esse quadro neurológico, tanto quando ele for um paciente neurológico, quanto para a gente avaliar o paciente antes de transportar. Então, você vai ver se esse paciente está saindo da base, está saindo da unidade dele com pupila isocórica, com pupila fotorreagente. A gente vai ver se ele não tem critérios de hipertensão intracraniana, porque às vezes ele pode estar sendo referenciado com pneumonia e é um AVC. Né? E aí a gente vai precisar de fazer o protocolo de AVC. Então a gente precisa avaliar, fazer o neurocheck de todo o paciente. Então, você vai ver a pupila, vai ver a frequência respiratória, você vai ver se o paciente está bradicárdico ou hipertenso, certo? Então a gente precisa fazer essa avaliação neurológica do paciente. Isso é importante, tá? A outra coisa importante é a gente avaliar a dor do paciente. Então a gente tem várias escalas, a mais padronizada para o paciente neurocrítico, né, assim, é a BPS, que é a Behavior Pain Scale, e aí você vai usar alguns critérios para avaliar se esse paciente está com dor ou não, porque
Se você transporta um paciente com dor, ele vai brigar com o ventilador, ele vai ficar desconfortável, ele vai fazer descarga adrenérgica e vai fazer taquicardia, certo? Então, a gente precisa avaliar a dor para a gente tratar a dor antes de transportar. Isso, né, assim, além de ser adequado para o transporte, é humanizar o transporte, também é importante, tá? E aí você vai pensar em fazer a analgesia. Esse paciente já tem analgesia contínua, mas se ele agitar, vamos levar uma sedação para a gente fazer intermitente, certo? Ou ele está confortável, está com RAS zero, mas está confortável, então vamos fazer intermitente. Então a gente vai avaliar qual vai ser a melhor conduta, se vai ser transportar ele com analgesia contínua na bomba de infusão ou uma analgesia intermitente. E aí, na unidade, na viatura básica, é tratar a dor, certo? O paciente está com dor, para a viatura, liga para a regulação, fala, olha, estou aplicando aqui a escala BPS, né? Se o paciente está com expressão de dor, o paciente tem tantos pontos na escala, está com dor, certo? E a gente sempre, quando tem um quadro neurológico, a gente tem que pensar em hipoglicemia. Sempre. Então, o HGT entra no nível de consciência, porque se o paciente tem alteração neurológica, tem que pensar em hipoglicemia. Então, se a gente vai transportar o paciente, a gente pensa que ele pode ter um diagnóstico errôneo ali, e então o HGT é importante, né? Pra, né, assim, você transportar um paciente que está ali com HGT baixo, certo? Então, assim, vamos testar antes de sair. Vamos fazer o HGT, vamos ver antes de sair e vamos ver se esse paciente, né, assim, está com a glicemia normal. Porque na maioria das vezes a gente tem que entender uma coisa. O paciente chegou na UPA, ele foi entubado, ele ficou ali pós-procedimento, ele está 12 horas, ou às vezes até mais, sem se alimentar. Certo? Tranquilo, gente, até aí? Caramba, caiu a ligação, estou falando sozinho. Estamos ouvindo. Muito bem. Ah, ufa. Eu até assustado. Então, tá bom. Então, vamos lá. Hein, Então, doutor eu botei Evandro, aí... Pode falar. esse questionamento todo aí que o senhor nos explicou é requerido da referência que o paciente está, onde o paciente está internado? Vocês fazem todo esse checklist antes de liberar a transferência do paciente? Eu faço. É porque isso, Fran, a gente está falando, né, assim, a gente tá sistematizando de uma forma, né, assim, a gente está colocando aqui, pontuando o que a gente faz em 10 minutos, entendeu? Em 10 minutos. Às vezes até menos, mas a gente está pontuando o que a gente já faz com o olho clínico. Mas a gente faz. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Hein, doutor Evandro, boa noite. Boa noite. Pegando esse gancho da Fran aí, falando nessa CIH, só fazendo a ressalta que esse checklist é feito por vocês da regulação, lembrando que a gente tem, que nem você falou, sempre deixar bem claro que a gente tem que lhe fazer a transferência do paciente grave, porém estável, né? Devido à Seguro, instabilidade, exatamente. seguro, devido à instabilidade que ele pode apresentar durante o percurso, por mais pequeno que seja o percurso da UPA até o regional. Ele pode apresentar uma instabilidade. Exatamente. Perfeitamente. Né? Assim, você não vai colocar o paciente dentro da viatura, né? Assim, não, eu vou colocar ele aqui, né? Assim, mas corre o risco dele morrer na viatura. Entendeu? Você tem que ponderar isso aí. Entende? Uma gravidade. Boa noite. Boa Sobre noite. a questão da TIH, eu queria questionar sobre a estimativa de tempo que a gente fica lá. Né? Então, às vezes, o que eu vivencio muito, por mais que você faça esse crime na regulação, que é feito, foi autorizado fazer essa transferência. Quando a gente realmente presume, né, o caso do paciente, às vezes fica lá tentando fazer ajuste, às vezes demora 1 hora, 1 hora e meia. E assim, como que seria essa estimativa dessa TIH, questão do tempo? Eu poderia voltar para a base, ou eu tenho que ficar lá até que eu consiga ter condições para transportar esse paciente, porque às vezes isso acaba ficando muito comum. Tentando ajuste disso, daquilo, faz isso, faz aquilo. Quando você pensa que não, você já está preso ali 1 hora e meia, e a gente só tem uma usa para a cidade, né? O que eu acho, assim? Eu acho que aqui, Áurea,
vai prevalecer o bom senso, né? Assim, eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu não sei se o né? Assim, eu acho que isso cabe uma discussão até ampla, né? Assim, entre todos nós. Mas assim, qual que é o meu ponto de vista? Quando a gente vai numa TIH, né, assim, esse paciente ele já tem vários outros problemas que vêm por trás disso, né? A gente tem um fluxo estadual que faz com que esse paciente, que já é um paciente que necessita de uma vaga de UTI, tenha que ir primeiro para a sala vermelha para depois ir para a UTI, certo? Então, a gente já está atrasando o atendimento, né? Assim, esse paciente já está atrasado em relação ao destino final desse, né, assim, terapêutico dele. Tem? Isso é uma coisa. A segunda coisa em relação a isso é que esse paciente, ele às vezes, se ele estava sendo manuseado ali e ele não foi manuseado, né, assim, e ele não estava na expectativa adequada que você queria para o transporte, pode ser que o colega que está na UPA não tenha tido a expertise de manejar esse paciente adequadamente, certo? Então, né, assim, e aí vamos ser sinceros, né? Quem está mais novo no SAMU, tirando, né, assim, a maior bagagem, quase todos nós que estamos ali no SAMU, a gente está ali há mais ou menos 6 anos, não é? 6 anos. Se a gente pegar os médicos mais novos, assim, o Hermes, o Dom, né, assim, são pessoas novas, mas que já chegaram e já adquiriram muita habilidade, né, assim, porque lida com atendimento pré-hospitalar, né? Estão no treinamento, estão tendo esse hábito com outros médicos que têm mais experiência, igual é o doutor Ari, é o doutor Roberto, Fernandinha, Danilo Canedo, né? Assim, o Nalen, a Charliene, né? Todo mundo ali. Então, isso vai criando uma expertise, né? Assim, a gente está tendo um treinamento mais intenso. Então, talvez esse momento é o momento de repente, a gente poder fazer esse ajuste, certo? E assim, se a gente está ajudando o paciente, a viatura ela pode ficar ali e aí a gente sai dali e vai para um outro atendimento. Porque, né, assim, a responsabilidade ainda é do plantonista, da UPA. Então, aí a gente vai falar assim, ó, infelizmente a gente vai ter que ir para um outro atendimento, certo? Agora, se realmente for uma condição clínica que é incompatível com aquela melhora momentânea ali, porque uma coisa é assim, ó, vou trocar um tubo, vamos trocar esse tubo aqui que ele vai melhorar a ventilação. Olha, esse acesso não está funcionando, vamos fazer outro acesso. É coisa que dá para você fazer ali rapidinho, né? Agora, se é um paciente que está desconfortável do ponto de vista gasométrico, o paciente está com uma acidose fodida, ou está com uma outra score, está chocado, hipotenso, chocado, né? E você está vendo ali que é cardiogênico. Então, vale a gente ponderar se a sua intervenção momentânea ali vai ser suficiente para você transportar esse paciente. Entende? Agora, né, assim, porque se valer a pena você ter esse dispêndio, até mesmo porque se você está ali tentando ajustar esse paciente e não tem um chamado para a USA está ali, né, assim, apta a ajudar alguém. Então, ela está apta a ajudar aquele indivíduo que está ali necessitando. Entende? Eu penso assim, né? Mas isso cabe um discurso, né? Uma discussão, né? Assim, transdisciplinar, eu diria. Evandro, vou pedir licença e fazer um comentário sobre a pergunta que é pertinente da Áurea, né? O nosso ponto de vista sobre essa perspectiva é de que a gente está ligado numa rede de atenção. O paciente que chega na UPA, ele está na UPA, mas é um paciente da rede, né? Esse paciente, se ele for entubado, por exemplo, ele precisa de uma UTI. E como o Evandro falou, a gente tem uma dificuldade em encaminhar o paciente da UPA direto para a UTI. Ele enfrenta 2 filas para poder se transferir para o regional, depois ser transferido para a UTI, por conta de 2 filas que esse paciente passa. Isso é um detalhe. A outra grande questão é sobre
a vida do paciente específico. Se nós pudermos ajudar, e aí pontuando essas situações que o doutor Evandro colocou, que é uma situação que é possível, é uma coisa tecnicamente simples, é uma troca de tubo, ajuste de droga, enfim, e que vai salvar a vida do paciente, e a viatura está em QRV, no sentido de que, se tocar a sirene, a gente consegue deixar a responsabilidade do médico, continuar o procedimento dentro da UPA e a gente consegue sair. Eu não vejo o problema, ainda mais baseado nos dados que a gente tem. Se isso fosse uma coisa muito recorrente, que tivesse toda semana, a gente ficasse lá com a viatura uma hora e meia, fazendo a compensação do paciente, estabilizando um paciente grave, a gente ia preocupar, né? Fazer um documento para a doutora Juliana, isso aqui, assado, como é que está a questão técnica, né, dos plantonistas, enfim, isso é um assunto... mas, nessa perspectiva que o doutor Evandro está falando, eu não vejo problema em a gente ajudar o colega ou identificar uma coisa que talvez o colega não conseguiu identificar, porque a gente tem que entender de curva de aprendizado, né? A gente sabe que não são a capacidade técnica dos médicos da UPA é a mesma capacidade dos médicos de uma UTI? Com certeza não, né? A capacidade é a mesma capacidade dos médicos do SAMU? Às vezes não. Às vezes tem um ou outro que tem uma dificuldade no procedimento, e se a gente pode ajudar, sem causar um prejuízo para a população no que diz respeito ao atendimento da nossa própria unidade, sem que isso seja uma coisa recorrente, né? A gente não vê problema em, pontualmente, uma situação ou outra, dar esse suporte que o Evandro está comentando aí. Tranquilo, Aura? Quer falar alguma coisa? Aura? Não, tranquilo. Oi. Não, tranquilo. Então tá bom. Obrigada. Então eu coloquei aí eu coloquei aí a escala, né, a BPS, que é a escala de dor, tá? Então ela vai avaliar a expressão facial do paciente, certo? Como ele movimenta os membros superiores e como é que ele está na ventilação mecânica. E ele vai ganhar ponto de acordo com a apresentação, igual a escala de Glasgow, certo? Essa pontuação vai de 1 a 4. Quando o paciente tem um score maior que 3, ou menor ou maior ou igual a 4, a gente tem que pensar que esse paciente tem dor e que a gente precisa tratar a dor dele, certo? Então, com relação à expressão facial, você vai ver se ele está com a face relaxada, ou se ele vai ter os supercílios contraídos, ou se ele vai ter a expressão de contrair os olhos, né, apertar os olhos, certo? Ou se o paciente realmente vai ter uma expressão característica de dor. Com relação aos movimentos dos membros superiores, você vai ver se ele não tem movimento, se ele tem um membro parcialmente flexionado, né? Assim, se ele está fazendo flexão, fletindo os dedos, então isso é um movimento que expressa dor, certo? Ou se os dedos ficam o tempo todo flexionados, tá? O tempo todo dobrado. Agora, com relação à ventilação mecânica, se ele tolera bem a ventilação mecânica, ele vai ganhar 1 ponto. Se ele fica tossindo ali na ventilação mecânica, maior, né, assim, por pouco tempo, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele né, assim, começa a entrar na ventilação, brigar com o ventilador, mas depois relaxa e fica um período tranquilo, ele vai ganhar 3 pontos. E se o ventilador não consegue ventilar, o paciente está ali brigando e entrando no ventilador o tempo todo, e bem assincrônico, ele vai ganhar 4 pontos, certo? Então, quando você tem uma pontuação maior do que 4, maior ou igual a 4, você já pode tratar a dor desse indivíduo. Tem que pensar em dor e tratar a dor, certo? Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso até antes da gente otimizar a sedação do paciente, a gente tem que pensar no tratamento da dor, tá? Quando a gente fala da exposição, é o restante, certo? Então, o restante, a gente vai ver as outras invasões e a gente tem que tomar cuidado com elas. Né? Se é um paciente que tem sonda nasoentérica, essa sonda está bem fixada,
essa sonda está drenando, porque se ela estiver drenando, você vai ter que tomar cuidado para o paciente não broncoaspirar durante o seu transporte, né? Assim, você vai ver se você vai ocluir ele ou não, certo? Cabe aqui também a gente avaliar o dreno de tórax. Esse dreno está oscilante, a gente tem que lembrar que a gente não pode fechar, clampear o dreno e transportar ele com o dreno clampeado, porque senão você vai refazer o pneumotórax e esse paciente pode instabilizar durante o transporte, certo? Você vai avaliar as lesões e cicatrizes. Esse cara tem alguma cicatriz ali, tem algum assim, evento recente, cirurgia recente, isso é importante. Esse paciente está recebendo dieta, isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, se o paciente já estiver recebendo uma nutrição enteral, você tem que saber que tanto é que esse paciente está recebendo, porque quando ele chegar lá no regional, você precisa falar, olha, ele já estava com nutrição enteral, 30 ml hora, 20, 40 ml hora, porque quando chegar lá, se for começar de novo, esse cara perdeu tempo, e a dieta é importantíssima, né? Precursor de proteína, carboidrato e lipídio, e precursor de formadores das nossas células, da nossa imunidade e tudo mais. Então, a dieta é importantíssima para a imunidade do doente, certo? A hidratação, que tanto esse paciente estava recebendo de hidratação, por que estava sendo feita essa hidratação, qual é o antibiótico que estava fazendo, porque, né, assim, vai chegar lá, vai dar continuidade no antibiótico, quanto tempo ele tinha de antibiótico. Então, é um dado importante para a gente anotar lá na saída, para a gente comunicar com o médico local qual era o antibiótico. Às vezes coloca na evolução, mas não colocou quantos dias o paciente estava fazendo o antibiótico, se estava fazendo uso de antibiótico em casa, certo? E aí os dados também, a história da doença atual, o que foi que aconteceu com esse paciente, porque às vezes, né, se o médico da UPA aventou uma hipótese diagnóstica, mas a gente pode pensar em outra, né? Pode ser outra, ou pode ser aquela ali, ou pode ter outra. Então é importante também a gente colher a história patológica pregressa. Isso é muito rápido, a gente não está falando que a gente vai fazer um livro, não, aquela história que a gente faz na faculdade, né? É ali, rapidinho, tudo, mas a gente tem que lembrar de perguntar. O que não dá é para não perguntar. É para não perguntar, né? Outra coisa importante é a gente falar de alergia, né? Você vai tratar a dor desse paciente, vai fazer uma dipirona e ele chega lá, né? Ou desenvolve alergia lá na hora que ele chegar na vermelha, né? Os achados complementares, esse paciente está lá, com certeza ele fez raio-x. Às vezes tem um paciente que já chega na UPA, ele já tem tomografia. Então, isso tem que estar anotadinho para a gente poder passar para o colega, para facilitar o serviço, como diz o Danilo, para a gente deixar a rede o mais bem tecida, né, assim, né, assim, para o melhor atendimento do paciente em todos os níveis de atenção, em todos os, né, assim, em todas as portas a qual ele precisar adentrar, certo? E aí, né, assim, para finalizar essa parte aí, e o Matheus entrar aí em cena, eu queria falar especificamente desse momento. É a transferência do paciente de uma maca para outra, certo? Na transferência do paciente de uma maca para outra, a gente precisa ter a equipe bem definida em relação às responsabilidades, certo? Então, quem vai ficar na cabeça vai ficar preservando a via aérea. E aí a gente tem que mitigar qualquer possibilidade. Quantas vezes a gente vai passar o paciente entubado e puxa o circuito e puxa o tubo e o paciente, né, assim, ou estuba e a gente não vê, ou não estuba de sorte, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai transferir o paciente, vai esticar o circuito, né? Assim, então aquele tubo ali eu tenho que estar fixando. Então o ideal é que a gente vai transferir o paciente, a mão que está na cabeça está no tubo. Está no tubo. Para sustentar o tubo ali, para evitar que ele seja tracionado. Certo? Para evitar que ele seja tracionado. Antes de fazer essa transferência, aí nesse momento a gente tem que clampear o dreno. E na hora que terminou, a gente tem que desclampear. Então, quem está ali nas invasões tem que ficar ali de olho no dreno, tem que ficar de olho na sonda nasentérica, tem que ter esse cuidado com a sonda nasentérica, certo? Quem está no acesso vai ficar de olho ali para ver se, né, assim, a droga que está sendo feita não vai tracionar. O ideal é que o paciente que está em uso de amina não retire essa amina para ser transferido. Então, uma pessoa tem que ter um cuidado com o acesso, tem que ver se a distância do circuito vai ser o suficiente, certo? Né, assim, então, ficar de olho, tem que evitar retirar as drogas,
Porque às vezes é aquele paciente que, né, assim, principalmente o paciente que é alcoólatra, que faz uso de outras drogas, o tiquinho que fica sem, ele desperta. Então, o ideal é que a gente não tire para fazer as transferências, certo? Claro que isso é individualizado, mas o ideal é que não tire, tá? Outras invasões, a gente precisa ficar de olho em relação a esses cuidados também, tá? Então, a gente precisa ter esses devidos cuidados, certo? E uma coisa que a gente precisa saber também aqui é que tanto que a gente está fazendo de sedação para esse paciente. Por quê? Porque se esse paciente já está com noradrenalina, se ele já está com Precedex, por exemplo, 0,8 microgramas por quilo minuto, que tanto eu posso aumentar da dose máxima? Que tanto, né? Então, eu preciso saber que tanto mais eu posso fazer para esse paciente, ou se eu tenho que abrir mão de outra droga, tá? Ou se eu não vou fazer a dose máxima, ou se eu não vou passar a dose máxima. Então, da mesma forma que a gente precisa quantificar o que a gente vai fazer da nora, a gente precisa saber também da sedação, tá? Para a gente saber se a gente não vai fazer de mais, se a gente não vai fazer de menos, né? Assim, e entra aqui principalmente a criança, né? Assim, e aí a gente tem que ser peculiar aqui ao falar da criança, principalmente aqui o RN, que vai precisar ser transferido na incubadora, a temperatura do berço, tá? Isso, né, assim, tem essa condição também, certo?